Bora lá, nação, para as últimas notícias do Flamengo. Vamos analisar aqui o Pascoal e o Mauro Naves falando sobre a preparação do Flamengo para a partida contra o Botafogo, que pode ser decisiva para o técnico Jorge Sampaoli. Créditos canal ESPN, link na descrição, mas faz o seguinte, chega aqui explodindo o dedo no like, vai nos comentários rapidinho, escreva o seu palpite, compartilhem no seu grupo do WhatsApp o vídeo. Se você não é inscrito aqui no canal, eu convido você a se inscrever, porque aqui sempre trazemos notícias para vocês do Flamengo e também vamos trazer para você aqui o pré-jogo e o pós-jogo do Mengão, tá certo? Então bora pro vídeo de hoje. Português inconformado com o que acontece, mas ele levanta ali uma questão que eu não sei o quanto ela soa fora de lugar para um treinador ou não. Se fosse o outro time numa competição de meio de semana, será que seria ele? O que ele quis dizer? É o tipo de choro que todo mundo chora. É um saco ouvir isso aí, mas é um choro, né? É um choro. Mas é o tipo de choro que todo mundo chora. Eu estava até ouvindo ontem a coletiva do Dorival Júnior, e aí acho que foi a última pergunta da coletiva do Dorival, perguntaram pro Dorival sobre cera, quanto que a cera atrapalha. O Dorival tem uma ótima resposta, criticou, tá, mas ele falou, infelizmente, esse é um tipo de artimanha que todos nós usamos. Então o Dorival também chamou para ele, né? Lógico. Então esse choro do Bruno Lage é um choro que todo mundo chora, né? Porque a tabela é definida através... tem duas coisas que interferem na tabela. Primeiro, respeitar o prazo mínimo entre um jogo e outro de cada time. Por isso que o jogo do São Paulo com o Curitiba, que seria domingo, foi adiado devido à questão de segurança em São Paulo, não podia ser no sábado, né? O derby é domingo, o jogo do São Paulo não podia ser sábado, porque o São Paulo jogou na quinta-feira. Então o tempo mínimo de descanso, né? 3 dias de descanso, é um fator que determina a tabela e os interesses de quem transmite o campeonato corretamente, quem paga tem algum tipo de prioridade, também determina. E o jogo Botafogo e Flamengo é o jogo do sábado à noite. Eu não quero aqui fazer propaganda para concorrência, mas é um jogo que encaixa na grade da concorrência. E é por isso que o jogo vai ser. Né? Claro. É por isso. É pior para o Botafogo não ter um intervalo maior de treinamentos, de descanso do que o Flamengo? Com certeza. Claro que é. Mas em todas as outras semanas... Mas se o Flamengo estivesse na Libertadores, teria jogado também na quarta. Copa do Brasil, o Botafogo caiu cedo. Em todas as semanas de Copa do Brasil, o Botafogo treinou enquanto os times jogaram. E quantas vezes nessa briga ali vai Palmeiras, Flamengo, Grêmio, Fluminense, tentando chegar onde está o Botafogo, quantas vezes os outros adversários não jogaram na frente do Botafogo, já o Botafogo jogou sabendo os resultados? Um falou a respeito que o sistema é danado, né? O outro português, né? Um falou que o sistema é danado e o outro bota desconfiança. Isso eu acho complicado. Bota desconfiança, sabe, disso aí. Porque se fosse um outro clube, ele está falando a respeito do Flamengo? Será? Não, ele não fala um outro clube. Se fosse outro clube, o adversário. Ele fala a respeito. Porque eu fiquei na dúvida se ele falou do Flamengo, se ele falou do Palmeiras. Não, falou do Flamengo. Ele falou do outro. Porque assim, ele quis dizer que o Flamengo iria mexer os pauzinhos na CBF e não jogaria no sábado. Talvez ele tenha razão. Talvez o Flamengo tenha força para mexer, independente de grade e tudo, e falar, não vou, tô aqui na Libertadores, se fosse um Fla-Flu. Talvez, mas já não vai saber. Bom, então fica uma cutucadinha ali só. Quarta-feira, 19 horas. Para o jogo sábado, 21 horas. Aquela cutucada e tal, e talvez já preparando um terreno, se a coisa não for bem lá no sábado. Mas também os jogadores estavam cansados e tal. Nem todos, né? Porque o artilheiro deve voltar ao Tiquinho. Ótima notícia, né? Inclusive. Artilheiro do campeonato, não só do time. E o Diego Costa tá indo bem também, né? Então, mas só notícia boa. Deve voltar o Tiquinho mesmo, e o Diego tá aí também para entrar. Acho que não jogam os dois, Tiquinho e Pudel. Acho que é o Tiquinho e pronto, né? Voltou e pronto. E vai estar bem descansado com uma fome de gol danada. Mas é uma cutucada já, assim, né? Será que o outro ia ter mais forças? Enfim. Olha o Diego aí, ó. Vocês queriam saber? Ele já fez 3 jogos, 124 minutos. 2 chutes e 2 gols. Pô, 2 chutes e 2 gols? Que isso. A média é espetacular, hein? 100% lá. Chutes ali, entenda-se uma cabeçada, é isso? 2 finalizações. Finalizações, né? Um gol ali. É maneira de dizer. Exato. Ali foi um chute de cabeça que ele deu. Deixaram ele sozinho. Um cara que tem fama de cabecear bem, é artilheiro, conseguiu estar livre para cabecear e guardou. Vai estar lá, eu acredito que no banco, com o retorno do Tiquinho, que eu espero que o Botafogo possa ter o artilheiro de volta. E aí é jogão, mas faz parte, essa chiadeira faz parte. Agora você foi bem naquele negócio, bem-vindo ao futebol brasileiro, esse português, às vezes alguns já estão acostumados, o Bruno talvez não estivesse. E ele está meio chateado, o torcedor está chateado. Acho que, assim, a responsabilidade
É dele pela estratégia errada que ele usou de não colocar o time principal no jogo de ida do jogo com o Bahia. Então, assim, ele sabe que vai ter uma pressão se ele não for bem contra o Flamengo também. Não é caso de demissão, etc, nem nada. O São Paulo acho que corre mais risco do que, nesse caso, certeza. do que ele. Mas existe uma pressão, né? Eliminado, perdeu o primeiro jogo em casa... Sim, claro. E ficou tá mexendo os pauzinhos dele lá também, hein? Como assim? Tá mudando o time, testando um monte de coisa. Tá testando um monte de coisa. Testou o Pedro de centroavante. Ele tá mexendo os pauzinhos dele lá também. Será não que tá, vem escalação não tá diferente quieto. de novo? Vem alguma... Mauro, você sabe que é difícil isso Ele muda, acontecer. Mas eu acho que o São Paulo vai mudar o time. É uma coisa... Excepcionalmente. Excepcionalmente. Assim, é uma coisa que é raro de acontecer. É raro, mas acontece muito, né? O teórico, o time titular, até o muitíssimo. goleiro ele trocou, né? O último treino, quem treinou no teórico time principal foi o Rossi. Né? E ele tá louco pra botar o Rossi pra jogar, né? E... eu vou dizer um negócio pra você. Se você pegar os números do Pedro com o Gabigol, há uma equivalência muito grande. E o Pedro, todo mundo sabe que precisa de menos oportunidades para fazer o gol, né? O Gabigol não precisa nem precisa de mais minutos para fazer o gol e mais oportunidades. O Pedro tem menos oportunidades e menos minutos. Você quer os números do Gabriel com o Pedro? A gente manda produzir agora para você. Aqui, o Pascoal Vamos produzir agora. A produção vai dar o jeito dela, já vai entrar. Pode continuar seu raciocínio. Eu não sei. Desculpa aí, rapaziada, não foi com esse interesse, não. Mas esse é um jogo que chama muita atenção, até porque o Flamengo tem... O Flamengo, se não me falha a memória, contra o Bragantino tomou uma borrachada, aquele modelo gigante, né? A borrachada foi daquela sentida, tomou logo 4. O problema é que o Flamengo não viu a bola. Bola Flamengo, Flamengo bola contra o Bragantino. Eles não foram apresentados. Não teve uma apresentação formal e eles não viram a bola, né? Contra o Cuiabá também não. Olha lá, contra o América Mineiro. Aí, e o Bruno Lage reclamando que o adversário descansou. Contra o América Mineiro. Contra o Internacional, ainda tem o Cuiabá também. E esse Internacional aí foi com o time... O Inter veio com o time reserva. O time reserva. O Inter tinha um jogo na Bolívia. E contra o São Paulo também foi com o time reserva. Foi. Então, ainda tem o jogo muito ruim contra o Inter. Tem contra o Cuiabá. O Cuiabá que tá tendo uma recuperação muito legal no campeonato, né? Sim. O Cuiabá já tá olhando para cima, não tá mais olhando para baixo. O Cuiabá foi a rodada que todo mundo ficou com tempo, né? Mas também o Flamengo também ficou com tempo. Sim. E tomou outra borrachada lá. Também bola Flamengo bola também não foram apresentados naquele jogo. Se o Flamengo repetir o que fez nesses jogos que a gente citou aqui, não tem como se salvar contra o Botafogo. O Botafogo tem um padrão de jogo. O Flamengo não consegue repetir um padrão de jogo. Acho que a gente olha para o papel e até meio maluco a gente não colocar o Flamengo como favorito para algum tipo de jogo. Mas a gente olha para o campo, a gente vê um time que tem mais condição de vencer o jogo, que é o Botafogo. É um time muito mais confiável do que o Flamengo na competição. É favorito para o clássico? Eu diria que ligeiramente sim. Acho que o Flamengo tende a equilibrar esse favoritismo pelos valores individuais. Agora, como time, o Botafogo é um time bem mais confiável do que o Flamengo nesse Campeonato Brasileiro. O Flamengo me chama muito a atenção, porque a gente se acostumou a ver o Flamengo como um time que marca, ataca, mas tem dificuldade para defender. No atual estágio do campeonato, estava dando uma olhadinha nos números antes do programa, o Flamengo, ele sofre mais finalizações do que finaliza no jogo. O Flamengo sofre, em média, quase 13 finalizações por jogo e finaliza 10. O Flamengo, dos 20 times, é só o 13º em número de finalizações. O poderio ofensivo desse time, o volume de jogo, caiu muito nessa bagunça de padrão de jogo, né? Em dado momento do trabalho do Sampaoli, a impressão era que o time estava caminhando, não na velocidade que a gente esperava, mas que ele estava caminhando. Agora ele entrou numa gangorra que a gente nunca sabe exatamente o que esperar do Flamengo em campo. E isso é muito ruim. O Botafogo é o contrário. Jogue bem ou jogue mal, ele vai numa batida muito semelhante. É um time muito mais consistente para o campeonato e eu acredito em maior chance de vitória do Botafogo no Clássico do que para o Flamengo. Eu estava olhando aqueles dias do Sampaoli ali para jogos e tal, e estava imaginando o seguinte: como ele também muda muito o time, que é diferente. Se você pega o Abel, tem 10 dias, 5 dias, 8 dias, ele vai treinar naqueles dias o mesmo time. O jogador já sabe a função dele, sabe o espaço tudo. em campo que ele tem que ocupar, Como né? o Sampaoli muda muito, então você diz assim, agora teve 6 dias para esse jogo, acho que é isso. 7. Vai jogar no 7º dia, teve 6 mas aí agora vamos supor que ele vai jogar com o Pedro.
Então ele teve 7 dias para treinar o time diferente, porque o Pedro joga diferente pra caramba do Gabigol. Sim. E aí não sei se ele vai mexer dos lados. Ou seja, é um novo time, que mesmo que mude uma ou duas peças Não, só. vai mudar mais, porque o Arrascaeta tá machucado, o Luiz Araújo tá machucado. Obrigatoriamente vai ter que mudar. Então não é uma sequência, ele é um prazo que ele tem para fazer um novo time para esse jogo. Aí depois ele tem mais um prazo lá na frente, aí já vão voltar os jogadores, voltam uns, ele vai mudar, ele vai ter uma data FIFA aí para treinar. E o que vai acontecer? Ele vai fazer mais 3, 4 modificações, então é um novo time. Entendeu o que eu quero dizer? Sim, claro, não tem uma continuidade e um entrosamento em campo. Tá sempre mexendo daquele time que sempre repete e tal. O Botafogo, se tivesse 7, 8 times, ia treinar, tendo todo mundo. É o Eduardo, é o Tiquinho, o fulano, Beltrano, aqui atrás, tá com o Cuesta, Adriel. É o mesmo time que você treina 7, 8 dias, pensando no adversário. O do São Paulo é sempre mudado. Então vem uma surpresa aí do time que certamente não está muito treinado. Está treinado esses dias só. Eu acho que você toca num ponto que é muito importante, Mauro, que é a diferença de quem entra e quem sai. Porque não é que ele troca um lateral que vai à linha de fundo por outro lateral que vai à linha de fundo. Não é que ele troca um atacante com característica de área por outro atacante com característica de área. Quando ele faz essas modificações, ele acaba mexendo muito em quem está no entorno da peça trocada também. Eu acho que essa é a grande questão. É a estrutura como um todo que se modifica. Ô, João Pascoal, para provar que você manda aqui. Você manda aqui. Eu vou dar os números de Pedro e Gabriel, entrar no debate de quem deveria jogar pensando nessa esteira da característica. Coloca aí pra gente, por favor. Olha aí, ó, Gabriel e Pedro no Flamengo em 2023, né? O ano inteiro, não é só com o Sampaoli, até porque os números do Pedro de participação e de jogos cairiam bastante em relação ao Gabriel se a gente fizesse esse recorte menor. Mas o que você estava falando, Pascoalzinho, é o que está ali mais para baixo, né? A quantidade de gols por jogo de cada um. A do Pedro é superior ao do Gabriel, mesmo com 4 partidas a menos e muito menos vezes titular. E os minutos para participação em gol. Que quase é metade, quase né, o dobro, não, um pouquinho menos, né, de diferença, mas quase o dobro. Roda a vinheta pra gente abrir o debate. Mas é grande. Este segmento é um oferecimento de Bodog.net. Bodog.net. Faça seu jogo. Vai nessa, Pascoalzinho. Mas aí, dessa situação, o Pedro tem 27 gols, o Gabigol 20. Sim. O Pedro tem 4 assistências e o Gabigol também, 4 assistências. Sim. Só que o Pedro leva 88 minutos para fazer um gol e o Gabriel mais de 150 minutos, quer dizer, mais de um jogo e meio para fazer um gol. E o Pedro precisa de menos de meio de uma partida. É aquele sonho do Luizão, né? Um sim, um não. O Sapo sempre falava, Pascoal, para a torcida não sentir saudade, o centroavante tem que fazer um gol, um jogo sim, um jogo não. Porque a torcida, ela não fica... Aí tem jogo que você faz 2, a torcida fica toda feliz. Aí no outro você dá, né, dá para você... Entendeu? Dá para você descansar. Então, o Pedro tá nesse ritmo aí. E o Pedro nem é titular. O Pedro não é titular. Eu não vou me assustar se o Pedro começar o jogo contra o Botafogo como titular. Não vou mesmo. Não vou mesmo. Gabigol fez aniversário. Não sou... Eu quero... Quem é que... Eu não sou contra o Gabigol comemorar o seu aniversário. Não sou. Porque ele não tinha jogo naquela hora, ele não tinha treino naquela hora, ele estava no dia, na hora de descanso dele, estava no lazer, ele estava ali, dava para ter a festa. Faltou sensibilidade, eu acho. Não, eu acho que tinha condições de fazer a festa. Poxa, o que ele vai fazer? Ele não vai comemorar o aniversário? Não, ele pode comemorar o aniversário, ele não precisa fechar um espaço gigantesco na Barra da Tijuca, chamar centenas de pessoas, lançar uma música, fazer disso um evento público no meio de uma crise, numa semana em que o Flamengo poderia estar disputando um jogo de Libertadores, não tivesse sido vergonhosamente eliminado. É a diferença entre poder e dever. É claro que ele pode. Exato. Mas talvez ele não devesse. Mas é claro que ele pode. Errado ele não está. Mas talvez ele... Sensibilidade. Sensibilidade. Sensibilidade no momento. Assim, ele está fazendo quanto? 25 anos? 27. 27 anos? Vamos entender, né? Saudade acho que... dos 27, Pascoalzinho. Opa, faz tempo. O Zupac, o Flamengo se desclassificou por conta de todos os seus problemas, não por conta do Gabigol. O Flamengo teve muito mais problemas que só o Gabigol. Aí os caras vão falar, mas também com o Olímpia, e não sei o quê. Tudo tem... Se você parar para pensar, tudo é motivo para reclamar.
Tudo é motivo para reclamar. Tudo é motivo para a torcida do Flamengo estar tensa para esse jogo. Você acha que o torcedor do Flamengo quer perder de novo o Botafogo? Não. Você acha que a torcida do Flamengo está feliz com esses acontecimentos que tem visto do time do Flamengo? Não. Né? Claro que não. O Flamengo não produz. O Flamengo tem o melhor elenco da América do Sul e não joga como o melhor time da América do Sul. É fato. Está lá uma gestão muito complicada de elenco, uma situação muito delicada, entendeu? No caso do Gabigol, especificamente do aniversário, não vejo problema. Hein? Não vejo problema. O aniversário foi na terça-feira, o jogo é no sábado. No sábado, tem muita distância. E mais uma coisa, para mim o Gabigol é extremamente profissional. Não, isso é um fato. Todos que eu converso, com quem eu falo a respeito do Gabigol, todo mundo fala, cara correto, treina, se dedica e tal, e aplicado. Tá aí, nação, então essas foram as últimas informações do Flamengo, lembrando que essa pode ser a provável escalação do Mengão para a partida contra o Botafogo. No gol, Matheus Cunha, na defesa, Léo Pereira, Davi Luiz e Fabrício Bruno, seriam três zagueiros. Ali nas laterais, Ayrton Lucas e Wesley, no meio de campo, Gesso e Alan. Então a mudança que aconteceu foi a saída do Eric Pulgar para a entrada do Alan. Lá na frente, Bruno Henrique, Everton Ribeiro e Pedro. Pedro entrando no lugar do Gabigol. Provavelmente deve ser essa escalação que nós veremos amanhã. Vamos ver o que vai acontecer, o que o Sampaoli vai fazer, mas provavelmente deve ser isso pelo que se esboçou nos treinos do Flamengo dessa semana. Nação, escreva nos comentários aqui o seu palpite para essa partida, deixe seu like e a gente se vê no próximo vídeo.